Olá, eu sou o Luffy Steffen, estou de volta com vocês em mais uma edição do Festival Rita Lee. E hoje uma edição especialíssima porque estamos no Dia Mundial do Rock. Isso mesmo, 13 de julho de 2023, Dia Mundial do Rock. Então, como não poderia deixar passar em branco, faço aqui mais um episódio do nosso querido Festival Rita Lee, em homenagem a Rita, né, que infelizmente nos deixou há pouco, partiu para outras galáxias. Mas nesse Dia Mundial do Rock não tem como não lembrar dela, né? Embora eu também não estou querendo dizer com esse programa que a Rita é apenas ligada ao rock, né? Como sabemos, o rock foi um ritmo que consagrou Rita, um ritmo dentro do qual ela se emancipou, mas ela não era apenas uma cantora de rock, era muito mais que isso, né? Uma cantora e compositora de música brasileira, de MPB, pop, rock brasileiro e tal, né? O rock está na veia dela, mas nunca vamos limitar Rita apenas a uma roqueira, uma cantora de rock, né? Como ela mesma, inclusive, né? Não gostava dos apelidos, né? Durante algum tempo ela tinha um apelido de tia do rock, né? Entre o final dos anos 80 e meados dos 90, e mais recentemente rainha do rock, mas pelo que parece ela também não gostava muito desses epítetos, né? Mas enfim, epítetos à parte, estamos aqui para comemorar o Dia Mundial do Rock e fazer mais uma edição do Festival Rita Lee. Dessa vez nos debruçando sobre um assunto mais óbvio, vamos dizer assim, que é a discografia de Rita Lee. Pois é, um assunto óbvio, mas o Naftaluf jamais será um programa óbvio, né? Então, ao falar da discografia de Rita, a gente vai abordar esse assunto dentro de um viés, como sempre, muito pessoal do âncora do programa, Luffy Steffen, este que vos fala, isso mesmo. Então eu vou falar da discografia de Rita não na ordem cronológica em que a discografia foi produzida, né, foi realizada, e sim na ordem cronológica com que eu tomei contato com cada disco. Que tal esse critério, hein? Vou falar para vocês como foi a minha relação com a discografia de Rita ao longo das eras. Começando pelo primeiro disco de Rita, pelo qual me apaixonei, que é o disco Rita Lee 79, né? Rita Lee, também chamado de Rita Lee 79, que está aqui. Pois foi o primeiro disco da Rita que eu curti na vida. Eu era uma criança, era pequeno, etc. Eu tinha 4 anos quando esse disco foi lançado. Mas eu amava esse disco, adorava, e já dublava as músicas, fazia shows, etc., fazia Rita cover, tudo mais, né? Esse disco é muito interessante, tem um encartezinho simples com as letras, né? É o disco em que surge esse adesivo, né? Essa tatuagem adesivo com o logo de Rita Lee, que depois vai aparecer em muitos momentos da carreira da Rita, né? Eu achava muito impressionante a cara da Rita, né? Me chamava muita atenção essa cara, esse layout dela aqui, né? É um tanto diferente, né, de alguns outros momentos da carreira dela, um visual muito exuberante, e atrás essa foto clássica, né, de Rita grávida com o Roberto de Carvalho. Enfim, esse disco marcou muito a minha infância, foi demais. Produzido por Guto Graçamelo, e é um disco até hoje, acho que um dos melhores da Rita e Roberto, né, um dos melhores da Rita Lee, é uma obra-prima, simplesmente são 8 faixas, 2 do lado A, 2 do lado B, praticamente todas viraram hits radiofônicos na época, né? Chega Mais, que foi inclusive tema de abertura da novela da Globo em 1980, Papai Me Empresta o Carro, Doce Vampiro, Corre, Corre, que ia ser o tema de abertura, né, de Chega Mais, acabou não sendo. Bom, Mania de Você, né, claro, é o maior hit desse disco, né, a balada romântica Mania de Você. Eu Vira Pagã, que talvez seja a música menos conhecida do disco, embora eu ame essa música. Maria Mole, que tem, né, aquele humor mais infanto-juvenil da Rita. E Arrombou a Festa 2, que é a continuação da música Arrombou a Festa, que tinha sido lançada em compacto em 77, zoando a MPB da época, mas eu gosto ainda mais do Arrombou a Festa 2 do que do 1, tanto em termos de arranjo quanto em termos de letra. Enfim, esse disco marcou demais e até hoje é um disco que eu amo, eu escuto assim com o pé nas costas, porque realmente é sempre maravilhoso. Bom, eu tinha a minha família tinha esse disco, né, como eu disse, desde 79, o disco está aqui preservado. E também, alguns anos depois, eu encontrei num sebo esse simpático souvenir, que é um compacto desse mesmo disco, que foi lançado na época, né, um compacto duplo, 2 faixas por lado, né? Lado A, Mania de Você, Corre, Corre, lado B, Chega Mais, Maria Mole. Interessante, né? Na época eram lançados compactos no mercado, compacto simples, vinha uma faixa de cada lado, e o duplo, 2 faixas de cada lado, né? Interessante essa prática da época. Ó, custou R$ 5 esse compacto num sebo, nos anos 2010, eu acho que eu adquiri. Aliás, vale dizer também que esse disco inaugura uma espécie de padrão, vamos chamar assim, desses primeiros discos da dupla Rita e Roberto, né? Porque esse disco de 79 é o primeiro da Rita sem um grupo, sem uma banda, né? Ela vinha dos Mutantes, depois Tutti Frutti,
e a partir daqui Rita Lee solo, mas sempre em parceria com Roberto de Carvalho. Então, esse disco inaugura esse esquema dos dois de lançar um disco por ano, geralmente uma usina de hits, inclusive no padrão 4 faixas de cada lado, né? Isso vai se repetir nos 2 discos seguintes que a gente vai falar daqui a pouco. Pois é, em 1980 a dupla volta com esse disco que também é maravilhoso, Rita Lee, né? Também chamado de Rita Lee 80, né? Porque tem o mesmo título do disco anterior. E esse disco aqui tem também, tá caindo aos pedaços já, né? Porque tá muito antigo. Ele tem um encarte com algumas fotinhos românticas do casal, né? Já tem um layout mais romântico, né? O disco, menos pop rock do que o anterior, mas é um disco maravilhoso, né? E o visual da Rita marcou época, né? Esse visual é fantástico. Depois, ela já com 70 anos reviveu essa capa, né? Ficou famosa a foto dela recriando essa capa já idosa. Bom, aqui esse disco é também, como eu disse, né, no padrão 4 faixas de cada lado. E também, como aconteceu com 79, quase todas as faixas foram hits radiofônicos, hits populares da época, né? Lança Perfume, como dizem até hoje o maior sucesso da carreira de Rita. Bem Me Quer, que eu amo, né? Bem Me Quer é o Eu Vir Apagando esse disco, né? Uma música às vezes nem tão lembrada, mas eu amo. Baila Comigo, que depois numa versão, uma roupagem instrumental de Lincoln e Olivetti, virou tema de abertura da novela Baila Comigo da Globo em 81. Shangri-La, música que eu adoro, já falei dessa música aqui em outros programas, e que na verdade essa música é uma recriação da música Bad Trip, que Rita Lee tinha gravado com Lucinha Turnbull no disco das Filipinas do Éden em 73, disco inédito, etc. Caso Sério, Nem Luxo Nem Lixo, João Ninguém e O Rameu, uma música maravilhosa, que a letra é fantástica, né? Aliás, o arranjo dessa música também, né? Esse rock pauleiro aqui. Vale dizer que a Rita sempre me inspirou na minha vida, inclusive na música Bem Me Quer, né? Para quem não sabe, na minha carreira de cineasta, um dos meus curtas-metragens, no caso dirigido em 2002, se chama Rasgue Minha Roupa. Os mais perspicazes já perceberam de onde eu tirei esse título, né? É do começo de uma das estrofes da música Bem Me Quer, quando ela fala: rasgue minha roupa, mas por favor não dê beliscão, eu fico nua. Enfim, rasgue minha roupa, essa frase me inspirou a batizar o meu curta-metragem de 2002. Quem ficou curioso para ver esse curta, procure, está no meu canal no Vimeo. Ah, sim, antes que eu me esqueça, anos depois também desses discos que eu comentei, de 79 e 80, eu vim adquiri-los em CD também, né? Só para não perder o souvenir. Então tá aqui, esse Rita Lee 79 foi lançado no mercado nos anos 90, né? Naquela coleção que eu até comentei no programa que eu fiz sobre os jornais antigos sobre Rita, que tinha uma matéria da Ilustrada falando dessa discografia lançada em CD, né? Rita Lee Collection, tá aqui os discos, né, que foram lançados. Vai de Fruto Proibido até o Rita e Roberto de 90, né? O último disco antes do Boston Road. Então esse disco aqui, o Rita Lee 79, é tão fissurado que eu faço questão de ter ele em CD também. Bonitinha a capa em CD, né? Ficou. E o Rita Lee 80 também, que no caso aqui é uma versão de papelão muito linda, também muito chique, né? Com a foto repaginada, tem a foto da contracapa, né? Que no meu disco nem dá pra ver mais essa foto, de tão desbotada que tá a capa. E aqui também, e aí tem um encarte muito bonito também, é também da mesma coleção, né? E tem um encarte belíssimo também, com as letras e tal. Ah, sim, é que aqui no encarte tem um momento que tem um agradecimento da Rita. Ela agradece a várias pessoas. Agradecimentos. Prima Regina, Ronaldo Bosco, Hans Donner, Daniel Filho, meu pai, minha mãe, não sei o quê. Fala o nome de um monte de gente. No final ela fala: e a todas as pessoas que enlouqueceram comigo no inverno de 80. Bom, na sequência desses discos de usina de hits, com 4 faixas de cada lado, vem mais um disco com 4 faixas de cada lado, que é o Saúde, que está aqui, né, no nosso cenário. Rita Lee e Roberto de Carvalho, Saúde. Rita Lee e Roberto, né? Saúde. Que é uma capa muito bonita, que marcou época, né? Se não me engano, as fotografias foram feitas na piscina vazia da mansão do casal no Pacaembu. E são 4, como eu disse, 4 faixas de cada lado. São 4 faixas mesmo? Saúde, Tati Bitati, Mutante e Tititi, também chamada de Galinhagem, como está aqui no rótulo. No lado B, Banho de Espuma, Atlântida, Favorita, que é o Roberto Solano, né, cantando. E Mother Nature, que é uma versão em inglês de Mamãe Natureza, né, então eles cantam a música em inglês. Eu gosto muito desse disco, acho maravilhoso. Bom, a faixa título Saúde é um clássico absoluto, até hoje levanta multidões e emociona demais. Tanto que é dessa música que veio a famosa frase: enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz, né? Como já foi falado muitas vezes, inclusive agora, com a partida de Rita, essa frase foi lembrada, né? Que
ela não está mais entre nós, mas continuará fazendo muita gente feliz, né? Continua fazendo. Bom, eu adoro Saúde, a música é maravilhosa, me emociona muito. Gosto de Mutante, que também me emociona demais. Tititi, eu adoro essa versão. Vale dizer que ela foi gravada nessa época, em 81. 4 anos depois foi regravada pela banda Metrô, em 85, para a abertura da novela. Acabou parando na abertura da novela da Globo de mesmo nome. Depois, quando teve o remake da novela, Tititi, em 2010, a própria Rita regravou Tititi. Mas eu confesso que eu não gosto dessa versão que a Rita fez. Eu acho um pouco sem graça, né? Eu prefiro essa versão daqui, que é maravilhosa. Banho de Espuma, adoro. Atlântida, maravilhosa. Gosto do Roberto cantando Favorita. E Mother Nature é maravilhosa também. Vale dizer que essa versão, Mother Nature, também foi usada no filme Onda Nova, de 83, de Ícaro Martins e Zé Antônio Garcia, para encerrar o filme nos créditos finais. Bom, gente, nessa época, realmente, a cada ano que passava, eu me surpreendia mais com a Rita. Eu ainda era uma criança e cada ano era uma expectativa para ouvir o novo disco da Rita que seria lançado no mercado, né? Desde 79, como eu disse, 80 e 81, e finalmente em 82, né? Rita e Roberto. Rita Lee e Roberto de Carvalho, a famosa capa da piscina, né? Maravilhosa, que todo mundo tirou foto com esse cenário na exposição sobre a Rita no MIS, no Museu da Imagem do Som, né? Quer dizer, quase todo mundo, eu tirei. Mas, enfim, esse disco tem uma particularidade, ele sai um pouco daquele padrão, porque são 5 faixas de cada lado, e não 4. E já não é tão usina de hits assim, né? As músicas, várias fizeram sucesso, mas nem todas, né? Algumas permanecem obscuras até hoje, mas eu acho lindas, né? Bom, Flagra, música que é uma das músicas da minha vida, abertura da novela do Final Feliz, né, de 82 e 83 da Globo. Já usei essa música num curta-metragem meu, Beija-me se for capaz, nos créditos finais. E também essa música aparece no meu novo filme. Atenção, atenção, gente. No meu novo filme, meu primeiro longa de ficção, Nós Somos o Amanhã, essa música está também. Quem ver o filme vai entender por quê. Barriga da Mamãe, Barata Tonta, Fru Fru, Vote em Mim. Né? Uma música, uma sátira política, continua muito atual, né? No lado B, Só de Você, que é uma música incrível, né? Brasil com S, onde a Rita canta com o João Gilberto. Cor de Rosa Choque. Bom, esse é o outro marco desse disco, né? Na verdade, a música já era antiga, né? A música tinha sido feita para a abertura do programa TV Mulher, da Globo, apresentado por Marília Gabriela, em 1980, com direção do Milton Travesso. Mas só aqui, por questões de censura e tal, só nesse disco de 82 é que a música entrou em cena. Pirata Cigano, uma música que ninguém lembra, mas que eu amo, emocionante. E o Circo, né? O Circo, uma das músicas mais tristes do repertório de Rita até hoje. Bom, esse disco tinha encarte, mas o meu encarte não sobreviveu ao tempo, né? Não está aqui. Mas vale dizer que eu tenho um CD também que foi lançado no mercado em algum momento. É a mesma coleção, essa coleção maravilhosa. Inclusive tão maravilhosa que atenção, atenção, gente, atenção Brasil urgente. Quem não sabia dessa informação vai ficar sabendo agora. Nessa coleção Rita Lee Collection, que foi lançada nos anos 90, a gente tem o repertório do disco completinho, com as 10 faixas. Porém, em reedições desse CD que vieram depois, não tem a música Brasil com S, segundo consta por problemas de direitos autorais com a gravadora de João Gilberto. Bom, gente, nessa época, como eu disse, começo dos anos 80, eu amava esses discos da Rita. Cada ano que chegava um disco, eu ganhava de presente ou no meu aniversário, ou no Natal, era de lei. E eu tenho uma prima, que eu já falei dela, Gabriela Lois, atriz, que também era muito fã da Rita. E a gente ficava dublando, fazendo show, dublando músicas da Rita no quarto dela, no meu quarto, né? E esses discos marcaram muito, principalmente esse de 82 e o Bombom de 83, que a gente também curtiu muito, que eu acho incrível o layout, né? O design da capa é incrível. Dentro tem um encarte bem suculento, que nesse caso agora sobreviveu ao tempo. Meu encarte está aqui, com algumas intervenções, né? Eu pintei, eu acho, a imagem, não sei. Eu fiz umas intervenções aqui no disco, no encarte do disco, né? Na época eu tinha 8 anos. E estamos aí, né? E além desse envelopão, tem também um encarte propriamente dito, com as letras e com esse layout muito interessante. Bom, o Bombom é um disco que na época, como eu era criança, eu não gostava tanto do disco como um todo, só de algumas faixas. E durante muito tempo eu também evitei esse disco achando que ele não era tão bom, que ele não era tão bom, com perdão do trocadilho infame. Quando eu já estava muito adulto, para lá de Marrakech, foi que eu comecei a curtir muito esse disco e hoje eu gosto muito. Mas é um disco com faixas bem obscuras, né? Praticamente só 2 faixas acho que aconteceram, né, publicamente. As outras ficaram obscuras, mas eu gosto muito desse disco. Lado A, On The Rocks, música de trabalho do disco, e Desculpe o Auê, música romântica do disco. São os 2 hits do disco. Mas eu gosto muito de Tentação do Céu, que é o solo do Roberto também.
Fissura, Degustação, né? É uma música engraçadíssima. Arrombou o Cofre, né? Que é uma variação de Arrombou a Festa, só que fazendo uma sátira, denúncia contra os políticos brasileiros. Lado B, Menino, que é uma música que eu adoro. Striptease, que é muito engraçada. Raio X, uma música linda, bem desconhecida, que era tema da novela Champanhe, né? Mas ninguém lembra muito, mas é maravilhosa. Bobos da Corte, Pirarucu e Yoko Ono, que é muito engraçada também, né? Agora, Tentação do Céu, qual que é o solo do Roberto? Tentação do Céu ou Fissura? Ah, é Tentação do Céu, né? Que é o Roberto Solando. Que é, você é meu cacho, minha uva madura, sou a raposa, tenho gana da sua doçura. É o Roberto. Tentação do Céu. A Rita que é solo em Fissura, né? Eu dou valor ao seu amor quando a gente transa. Deve ser meu karma, fissurado por você. Ops! Fissurado por você. Enfim, Bombom é um disco que eu gosto muito. E estamos aí. Bom, a Rita e o Roberto na época eram contratados da gravadora Som Livre e tinham, acho que, a missão de lançar um disco por ano, né? E assim foi, 79, 80, 81, 82, 83, 5 discos, como a gente viu. Em 84 eles não lançaram disco, mas a gravadora não se deu por vencida e colocou no mercado uma coletânea, Rita Hits, que tem uma capa muito bonita, né? Uma capa que ficou famosa, né? Um layout interessante. Também tem um envelopão dentro, cadê o envelopão? Que tá aqui, né? E tem umas fotos interessantes também. E dentro tem... Não tem letra, porque não tinha necessidade de ter letra das músicas, porque era uma coletânea, né, minha gente? Mas, enfim, Som Livre. Esse disco é muito interessante. Na verdade, ele é uma coletânea de hits, por isso Rita Hits. Várias músicas da Rita, todas gravadas na Som Livre, né, já na fase Som Livre, amarradas com uma bateria eletrônica. Então é uma coisa remixada, né? Mas eu acho um disco bem simpático, eu gosto muito do Rita Hits, embora algumas pessoas não gostem, incluindo 21 sucessos, olha só. Então esse foi o disco de Rita Roberto de 84. Em 85 eles voltam com um disco diferentão, diferente do padrão que eles estavam mantendo antes, né? Um disco mais elaborado, digamos assim, até mais sofisticado em termos de arranjos e composições, que é Rita Roberto, que tem essa capa também muito bonita com essas fotos, né? O disco todo, tanto o layout como o disco, as músicas têm um clima meio de suspense, né? Tem uma coisa meio thriller nesse disco, né? Uma coisa meio enigmática nas músicas. Já é um outro tom, né? Um tom diferente de certo hedonismo engraçado, divertido, romântico e leve, descompromissado e extremamente pop dos discos anteriores. Aqui não, já é uma coisa um pouco mais soturna, né? Um clima meio sombrio. Não à toa, né? Porque o disco é de 85, metade da década de 80, né? Então, várias coisas sombrias aconteciam por lá, fazendo com que a segunda metade da década foi bem mais sombria do que a primeira, né? Entre outras coisas, a gente tem, por exemplo, a epidemia da AIDS, né? Que a Rita comenta essa epidemia logo no começo, na primeira faixa, Vírus do Amor, né? Os versos restos mortais, bizarros casais, restos mortais no Ibirapuera. Eu acho que essa é uma referência à AIDS, né? Vírus do Amor. Iê, 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 uma música engraçadíssima, né? Eu amo, né? Minha faixa preferida do disco é Iê, Iê, até hoje, né? Vítima, uma música que depois se tornou muito conhecida, porque nessa época a música passou meio batido. 10 anos depois, em 95, a mesma gravação virou o tema de abertura da novela Próxima Vítima, da Globo. E aí a música tornou-se um hit, né? Molango Souvenir e Glória F, que é uma música engraçada também, que é uma nova versão de uma música da música O Suicida, né? Que a Rita tinha gravado num compacto com o primeiro grupo dela, Os Seis, né? Mas enfim, essa história é para um outro programa. Nave Maria, uma música que eu adoro, composta por Roberto de Carvalho e Caetano Veloso. Adoro essa música, bem feliniana, né? Tanto que ela fala também na letra, E la nave vá, né? Um filme do Fellini de 83. Noviças do Vício, adoro essa música, que é uma alfinetada da Rita em certas figuras da MPB. Choque Cultural, também é normal, que é muito legal. Não Titia, né? Que é uma música para dar resposta aos boatos de que Rita estaria com leucemia e tal. Enfim, eu gosto muito desse disco, acho um dos melhores da fase Rita e Roberto. O encarte é muito bom, né? Tem as letras com fotos belas e tem um encartezão aqui com um pôster muito bonito, né? De Rita e Roberto e várias fotinhos dos bastidores do making off das gravações e tal. Bom, em 86 não teve disco novo de Rita e Roberto. Por quê? Porque eles estavam se mudando de gravadora. Saíram da Som Livre e foram para a EMI Odeon. E o primeiro disco que eles lançaram lá foi em 87, que é o Flerte Fatal.
Flerte fatal. Quem mandou você me mandar um torpedo? Eu não tenho medo de me expor aos perigos do amor. Perigos do amor. Enfim, Flerte Fatal é um disco também que algumas pessoas não dão muita bola, mas eu gosto muito desse disco. Tem um encarte belo também, com a Rita com essa roupa de oncinha. Né? O design é bem interessante, tem uma inspiração oriental e coisa e tal. E uma inspiração oriental e coisa e tal. E o disco tá caindo aos pedaços, o meu, mas tudo bem. É de 87 mesmo, né, esse disco. As músicas são Brazix Moamba, Flerte Fatal, Buana, um dos maiores hits do disco, uma das músicas mais interessantes da carreira da Rita. Me Recuso, que é uma música antiga da Rita, né, que ela compôs nos anos 70, tinha sido gravado pela Gal Costa no disco Caras e Bocas, de 76, e a Rita gravou só aqui, né, me parece. Ou já tinha gravado antes? Não lembro, não, acho que não. Blue Moon, uma versão da famosa música, né, standard americano. Pega Rapaz, o maior hit do disco, né, foi tema da novela Brega Chic, inclusive. Músico Problema, que é ótima. Para com Isso, que é melhor ainda. Piccola Marina, adoro essa música. Chuchuzinho, que não é tão interessante, mas sei lá. Mas eu gosto muito desse disco. Esse lado B é demais, né? Pega Rapaz, Músico Problema, Para com Isso e Piccola Marina, realmente muito bom, né? Bom, o ano de 88 trouxe o segundo disco de Rita Roberto para EMA Odeon, que é o Zona Zen. Também é um disco que eu gosto muito. Também é um disco meio desenganado, que não fez muito sucesso e tal. Passou meio batido, mas eu adoro esse disco. Acho um disco muito bom. Tem um encartezinho aqui, com as letras, uma coisa simples, mas as fotinhos, né, que também são ótimas. Essas fotos tiradas no beco dos grafites. E quais são as músicas? Nunca Fui Santa. Independência e Vida, que foi tema de Zezé Polessa na novela Top Model, né, de 89 e 90, embora o disco seja de 88. Né? Foi lançado no Natal de 88 esse disco. Livre Outra Vez, música muito bonita. Vale dizer que, para quem viu meu programa que eu falei sobre os especiais de fim de ano de Rita e Roberto, eu comentei que no especial Rita e Roberto, do final de 85, eles cantam a música Vidas do Amor com a melodia de Livre Outra Vez. Olha que interessante. Depois eles mudaram a melodia e Livre Outra Vez ganhou outra letra. Né? Sem Endereço, Memphis, Tennessee, música de Chuck Berry com versão Rossini Pinto. Adoro essa música, essa versão. No lado B, Zona Zen, música que dá título ao disco, que é uma música lindíssima. A cara da Rita, né? Cruella Cruel, Ceci Bon, que é uma música francesa, né, versão da Rita Lee, e Mana Mané. Eu gosto desse disco, e vocês? E finalizando a fase EMI Odeon, o disco mais fraco dos 3 discos que Rita e Roberto fizeram para essa gravadora, que é esse aqui, Rita Lee e Roberto de Carvalho, de 1990, foi lançado no final de 90, no começo da MTV Brasil, né, tanto que o clipe da música Perto do Fogo, que é a música de trabalho do disco, composta por Rita e Cazuza, que compôs essa música na reta final de sua vida, né, porque ele morreu em julho de 90, a música foi lançada, inclusive, depois que ele já tinha morrido, né? O clipe de Perto do Fogo passava muito na MTV, naquele começo de MTV, né? A MTV Brasil estreou em 20 de outubro de 90. E é um disco interessante, o rótulo é muito bonito, né? Tem essa imagem de Rita e Roberto no rótulo. Mas o disco é um pouco fraco, né? Não é tão inspirado, né? Perto do Fogo é uma música maravilhosa, adoro essa música, essa gravação. Mas tem outras músicas não tão interessantes, como Coração em Crise, Uma Noite em Hong Kong, É a Vida, Volta ao Mundo, Esfinge. Tipo Inesquecível, essa eu gosto. Lembro de você, o meu tipo inesquecível, irresistível, um pouco louco, por onde anda, sabe Deus lá. Que mais que tem aqui? Farsa, La Miranda, que eu acho chata essa música, eu não gosto dessa música, desculpem, que virou tema de abertura da novela Lua Cheia de Amor, da Globo, que é um remake da novela Dona Xepa. E La Javanaise, de Serge Gainsbourg, que é muito bonita e a versão da Rita é linda mesmo, né? Então, assim, esse não é um mau disco, né? É um disco interessante, mas não é tão brilhante quanto outros, né? Eu destaco Perto do Fogo, Tipo Inesquecível e La Javanaise. Bom, depois disso, né, na minha trajetória descobrindo a obra de Rita, ao mesmo tempo que essa obra era lançada no mercado, o próximo trabalho de Rita lançado no mercado é Bossa Roll, né? O famoso show que virou disco e CD. Eu não tenho vinil, mas eu tenho CD. Né, eu assisti esse show a primeira vez, assisti 2 vezes o Boston Roll. A primeira vez acho que foi no Palace, na finada casa de shows Palace, em São Paulo, no bairro de Moema. Em 91 eu acho que eu vi esse show. E que é maravilhoso esse disco, né? O Boston Roll, com vários sucessos da Rita aí, versão voz e violão. A Rita foi precursora, né, da febre dos acústicos, muito antes, né, quando a febre dos acústicos tomou a MTV e o Brasil na segunda metade dos anos 90, a Rita já tinha feito o acústico dela com o Boston Roll, né? Depois ela acabou fazendo o acústico mesmo da MTV em 97, 98, né?
Mas eu acho o Bossa Roll melhor, que é muito legal, né? E não tem só músicas da Rita, né? As minhas faixas preferidas nesse disco são os covers que a Rita faz aqui. Como, por exemplo, Every Breath You Take, do The Police, It's Only Rock and Roll, dos Rolling Stones, The Fool on the Hill, dos Beatles, chego a dizer Cry Me a River, né, de Julie London. Eu acho que essas versões, inclusive, muitas vezes são melhores que as originais, né? Então eu gosto muito desse disco. E nessa fase de CDs, um outro disco que eu passei a ter logo em CD foi esse aqui, o Rita Lee 93, né? O Rita Lee de 1993, que é um disco incrível, né? Mas, na verdade, antes, esse CD eu só fui ter muitos anos depois, porque esse disco, quando ele foi lançado, eu ganhei mesmo no meu aniversário de 93 em vinil, tá? Aqui até hoje. Eu adoro esse disco, tem uma capa muito bonita, um encarte também bonito, né? Muito singelo, né? Que tá aqui, com as letras, umas aquarelas. Parece que esse encarte foi feito pela Virginia Lee, irmã da Rita, né? E eu acho as faixas maravilhosas. Filho Meu, Tata Atlantis, Drag Queen, Mon Amour, Menopower, Maria Ninguém, que ela faz aquela mistura de Maria Ninguém, que é uma música do Carlinhos Lira, com Do You Want to Know a Secret, dos Beatles. No lado B, Todas as Mulheres do Mundo, Ambição, é a segunda vez que a Rita grava isso. Ela tinha gravado pra trilha sonora da novela O Astro, em 77, saiu num compacto, né? Mas em disco da Rita mesmo é a primeira vez, só que é uma regravação. Inclusive essa regravação de 93 é melhor, eu acho melhor que a original. Canalha, com letra do Patrício Bisso, né? Versão do Patrício Bisso, grande Patrício Bisso. Bens a Deusa, Deprê e Só Vejo Azul. Não sei por que fico vendo tudo azul. Parceria da Rita Lee com Itamar Assunção. Eu adoro essa música. Mas o CD tem uma faixa bônus. Depois do Só Vejo Azul tem Dame Mille Baci, que é uma música que eu amo. Música italiana, né? E essa música é demais, né? Um dia eu vou aprender a falar italiano só para poder cantar essa música aqui no programa, me aguarde. Mas aí, gente, aí acontece uma coisa fantástica na minha vida com relação aos discos da Rita, que é o momento em que eu, no começo dos anos 90, em que eu passei a procurar os discos da Rita que eu não tinha, portanto, os discos anteriores à Rita Lee 79, passei a garimpar esses discos em sebos em São Paulo. E o garimpo foi muito fértil, né? E foi assim que eu passei a adquirir naqueles anos, 91, 92, 93, 94, que era a primeira metade dos anos 90, peregrinava pelos sebos para conseguir os discos da Rita originais. E assim foi. Fruto Proibido, que está aqui, né? Que na minha versão, felizmente, é um álbum, né? Porque esse disco era 75, mas foi relançado em 86 sem o álbum, né? Não sei por que fazem isso, né? Coisas que eram álbum, relançar sem álbum. É coisa de economia, de mercado, né? Mas enfim, como diria o Caetano, a força da grana que ergue e destrói coisas belas, não é mesmo? Mas esse disco é muito bonito, a capa é maravilhosa e é considerado um dos melhores discos da Rita de todos os tempos. Ou pelo menos o melhor da fase rock, né, antes da parceria com o Roberto de Carvalho. Gosto muito desse disco, né, produzido por Andy Miles, que era o técnico de som do Alice Cooper na época. As músicas Dançar Pra Não Dançar, Agora Só Falta Você, até hoje uma das músicas mais famosas da Rita. Embora, devo dizer, as milhões de regravações dessa música eu acho fracas. Nenhuma substitui a potência da gravação original da Rita. Fica a dica. Cartão Postal, Fruto Proibido, esse tal de Rock and Roll. O Toque, que eu gosto muito, Pirataria, Luz del Fuego e Ovelha Negra. O grande hit do disco, até hoje também é uma música que é a marca da Rita, né? Ovelha Negra, da família, Não Vai Mais Voltar. Uma das músicas mais emblemáticas da carreira da Rita, né? Então eu garimpei esses discos em sebos, ou seja, eu passei a adquiri-los, consumi-los e ouvi-los avidamente, não na época em que foram lançados, lógico, e sim na primeira metade dos anos 90. Então garimpei o Fruto Proibido, o disco seguinte também, que é o Entradas e Bandeiras, que está aqui, né? Que apesar da Rita dizer que ela tá triste na capa, eu acho a capa bonita. Essas fotos foram feitas no Parque Ibirapuera, inclusive. Tem um encartezinho simples, com a letra... Ah não, mas é porque tinha um pôster aqui dentro. Cadê o pôster? Ah, tá aqui. Tem um pôster muito bonito, que se eu não me engano é no camarim do Teatro Bandeirantes, não, Teatro Brigadeiro, onde a Rita e o Tutti Frutti fizeram um show nessa época, né? Teatro Bandeirantes. Enfim... Outro disco do período que eu garimpei, porque na ordem, né? Fruto Proibido, Entradas e Bandeiras e o Refestança, de 77, né? Fruto Proibido é de 75, como sabemos, Entradas e Bandeiras de 76. Em 77 a Rita lançou esse disco ao vivo com o Gil, que é o Refestança, show que eles fizeram por todo o Brasil e virou disco ao vivo. Refestança, Gilberto Lee e Rita Gil. Adoro essa capa maravilhosa e as fotinhos da banda atrás também são maravilhosas, né? Olha o Roberto de Carvalho aqui. Que graça. Roberto de Carvalho, teclado e guitarra. Zezé. Guto Graçamelo, produtor.
Enfim. Lúcia Turnbull, vocal. Nyla Scorpio, percussão. Tutti Frutti e Refavela, ou Tutti Vela Refafrutti. Por quê? Porque é um trocadilho com Tutti Frutti, que é a banda da Rita na época, e Refavela, que era o disco mais recente que o Gil tinha lançado em 76. Tem encarte? Tem! Tem um encarte com as letras. Não, não é com as letras, não. É só um texto de Rita Lee falando do Gil e Gil falando de Rita. Mas eu gosto muito desse disco. Refestança, que é a música inédita do grupo, do disco, né? Parceria de Rita com Gil. É Proibido Fumar, que é um cover do Roberto Carlos. Odara, Gilberto Gil fazendo cover do Caetano. Muito boa essa versão. Domingo no Parque com Gilberto Gil. Beck em Bahia com a Rita Lee. Giló, que é uma música que a Rita fez pro Gilberto Gil. Giló é o apelido que ela se referia ao Gil. Rita Lee. Lado B, Ovelha Negra com Gilberto Gil. Gente, quem conhece essa versão sabe, né? Pra mim, essa versão de Ovelha Negra pelo Gil nesse show, eu acho que ela ela quase supera a gravação original da música com a Rita, de tão maravilhosa que é essa versão. Eu amo essa versão. Xodó com Gilberto Gil, Get Back, música dos Beatles, né? Com Rita Lee e Gilberto Gil. Arrombou a Festa, Rita Lee e Refestança Final. Enfim, é um disco ótimo, um disco ao vivo incrível e vale muito a visita. Outro disco clássico de Rita que eu garimpei nessa época foi o que está aqui, né? Atrás do Porto Tem uma Cidade, que se não me falha a memória, eu demorei para achar esse disco, que na época ele era bem raro. Mas eu achei ele em 94 num sebo, meio chumbadinho, mas tá aqui. Que é considerado o primeiro disco da Rita com Tutti Frutti. É o primeiro Tutti Frutti, né? Rita Lee, Atrás do Porto Tem uma Cidade. Rita Lee, Tutti Frutti. Atrás do Porto Tem uma Cidade. Esse disco não é tão bom, mas é um disco muito interessante. Não é tão bom, né? Mas é legal. O que temos aqui? De Pés no Chão. Sim, eu sou um deles e gosto muito, muito de selo, porque faço coleção de lacinhos cor-de-rosa e também de sapatão mais. Essa música, como a Rita depois falou nos anos 90, numa entrevista para a revista gay carioca Sui Generis, essa música era sim uma apologia à questão lésbica. Rita diz que fez a música para uma amiga lésbica, que era muito grilada, e ela fez a música para essa amiga relaxar e assumir a sua lesbiandade, né? Então ela é bem explícita na letra, né? Quando fala, porque faço coleção de lacinhos cor-de-rosa e também de sapatão. E também na parte que ela fala, eu nasci descalça, pra que tanta pergunta? Enfim, De Pés no Chão, adoro. Pensando bem, esse disco é bom, né? Não consigo, com esse plástico não dá pra ler o que tá escrito aqui. Eu não creio em brujas, pero que las hay. Tratos a Bola, que é uma música que eu adoro. É muito engraçada essa música. Eu ontem encontrei um amiguinho de infância, aquele que me chamou de garotinha. Acreditem! Bom, enfim, eu vou cantar tudo, senão a gente vai ficar até amanhã, né? Menino Bonito, música que eu adoro, mas que a Rita reclamou porque o produtor do disco, Mazola, mexeu no arranjo, destruiu tudo que ela tinha feito dos vocais com a Lucinha Turnbull. Mas a música é linda, né? Eu gosto mais ainda da versão que a Vanderleia gravou em 85. Aliás, no meu curta-metragem Baile de Formatura de 2016, eu usei a música Menino Bonito com a gravação da Vanderleia, né? Com a voz da Vanderleia. Pé de Meia, com Rita Lee. Bom, claro, né? Lado B, Mamãe Natureza, maior hit do disco. Ando Jururu, I don't know what to do. Quero encontrar pelo caminho Cogumelo de Zebu. Eclipse do Cometa, essa também é muito engraçada, né? No Natal passado, houve confusão. Enfim, a Rita nessa época era muito irreverente, né? Bom, sempre foi, né? Adoro. Círculo Vicioso e Tem uma Cidade. A última música chama 3 pontinhos. Tem uma Cidade, que é uma música instrumental. Um pouco na pegada do rock progressivo, que na época estava em alta, né? Aquele rock progressivo de Yes, Emerson, Lake and Palmer, que os Mutantes, na época, então, nesse momento, ex-banda de Rita, tava pirando total no progressivo, né? Mas eu gosto dessa faixa, Tem uma Cidade. Enfim, o Atrás do Porto é muito bom também. E para fechar esse ciclo de discos que eu garimpava em sebos, claro, um dos discos de Rita mais maravilhosos, que é Babilônia, que eu amo, né? Essa capa onde Rita tá bem, David Bowie e Ziggy Stardust. Tem um encarte também muito maravilhoso. Cadê o encarte? Tá aqui. Que é belíssimo esse encarte, né? Com as letras. Babilônia. E com essa fotomontagem aqui, muito bacana, né? E quem estava no grupo? Roberto de Carvalho, né? A primeira vez que eu... já tinha aparecido em Refestança, né?
Mas disco de estúdio, o primeiro que Roberta aparece com Rita é o Babilônia mesmo. Mas ainda era um disco de Rita Lee e Tutti Frutti, né? O último disco da Rita com a banda. Esse disco é muito bom, uma obra-prima total. Miss Brasil 2000, Disco Voador, música que eu adoro, sempre coloco aqui nos programas. Agora é moda, sai nu em capa de revista. Essa música é da trilha da novela Dancing Days. E Agora é moda é uma música da Rita totalmente profética. Dá pra cantar hoje que tudo que ela fala que era moda em 78 continua moda 45 anos depois, né? Jardins da Babilônia. Lado B, O Futuro Me Absolve, adoro. Sem Cerimônia, adoro mais ainda. Que loucura, como eu estava alto. É a música, que loucura. Eu e meu gato, ele na cama, eu no telhado, ele sem as botas e eu sem grana. Eu e meu gato foi tema de abertura da novela O Pulo do Gato, da Globo, novela das 10 de 78. Aliás, se não me falha a memória, é a primeira música de Rita em abertura de novela. Né? Agora é moda, no mesmo ano estava em Dancing Days, né? Mas não era abertura, né? E finalmente a música Modinha, né? Que é uma moda de viola muito bonita, muito singela. Então é isso, nessa primeira metade dos anos 90, eu me dediquei a garimpar nos sebos os discos de Rita que eu não tinha porque eu era muito criança para ter, não é verdade? E assim fui completando minha coleção de Rita. Mas aí, em 1995, eu me lembro bem daquele ano, 1995, eu não me dei por vencido. Já tinha completado a coleção de Rita? Não. Por quê? Porque eu queria os discos anteriores à carreira solo, ou seja, Mutantes. E aí passei a garimpar os discos dos Mutantes em sebos também. No ano de 95 fui colecionando discos dos Mutantes. O primeiro disco eu nunca cheguei a ter, que eu acho um disco que é de 68, né? Chama Os Mutantes. É um disco ótimo, mas eu ainda acho ele muito tropicalista demais. Ele tem uma sonoridade muito próxima do disco Tropicalia, né? O famoso disco Manifesto lançado nesse mesmo ano, que é um disco ótimo. Então o disco Os Mutantes de 68 eu nunca cheguei a ter. Acho um bom disco, mas não sou tão fã. O que eu gosto mesmo é o segundo disco do grupo de 69, chamado Mutantes, que é essa capa aqui, a famosa capa com a foto deles cantando no festival, com a Rita de vestido de noiva, vestido que ela pegou emprestado da Leila Diniz na TV Globo, etc e tal. E atrás a famosa capa dos Mutantes, caracterizados como Mutantes, né? Com os 6 dedos, né? Todo mundo com 6 dedos. A Rita com 6 dedos. Foto da Sinira Arruda. Isso mesmo, gente. Aquela jurada do show de calores. Ai, Silvio, tudo bem? Boa noite, Silvio. Foi eu que tirei essa foto dos Mutantes em 69, Silvio. Essa é a Sinira Arruda. Quem conhece ela sabe que ela fala assim, né? Bom, lado 1. Dom Quixote. Adoro essa música. Não Vá Se Perder Por Aí. Adoro mais ainda. Dia 36. Adoro mais ainda. 2001. Amo. Algo Mais. Também amo. Fuga número 2 dos Mutuantes. Está escrito Mutuantes aqui, mas é Mutantes. Hoje eu vou fugir de casa, vou levar a mala cheia de ilusão. Adoro. Lado B, Banho de Lua, cover da música da famosa música da Celi Campelo, que por sua vez é um cover de Tintarella de Luna. Rita Lee. Rita Lee foi passear. Né? Enfim. Mágica, que é uma música que eu não gosto muito. Qualquer Bobagem, que foi regravada pelo Pato Fu exatamente nos anos 90. Escute essa canção. Qualquer Bobagem. E Caminhante Noturno, que eu amo essa música. Dizem que Caminhante Noturno também é uma música gay, né? Em homenagem aos homens gays que saíam pela noite caçando amores, né? Não sei se é por isso que no final da faixa os Mutantes colocam a gravação do público dos festivais xingando o Caetano Veloso de bicha, né? Falando bicha, bicha, bicha. A música termina assim. Adoro esse disco, é maravilhoso, gente. É uma obra-prima completa. E outro disco dos Mutantes que eu amo é o disco de 1970, A Divina Comédia dos Mutantes, ou Ando Meio Desligado. Olha que ousadia pra época. Um trisal em 70. Adoro esse disco também. E aqui na capa o Arnaldo Batista saindo nu da tumba, né? Com Rita e Serginho aqui. Eu gosto muito desse disco. Ando Meio Desligado, Quem Tem Medo de Brincar de Amor, que a música original chamava Quem Tem Medo de Fazer Amor, né? Mas a censura proibiu. Coitada da censura, né? Tão incompetente pra tudo, né? Tão inútil. Ave Lúcifer, música maravilhosa. Soturna, sombria, misteriosa. Desculpe, baby, não vou brincar com você. E o meu refrigerador não funciona, uma música maravilhosa, né? O que é essa música, gente?
o meu refrigerador não funciona. É assim a música, uma obra-prima. Lado B, Hey Boy. Preciso urgentemente encontrar um amigo pra brincar comigo. Chão de Estrelas, um cover irreverente da famosa música, né, do cancioneiro popular brasileiro. Jogo de Calçada, que é uma música que eu adoro. Aleluia e Ó, Mulher Infiel, uma música incrível. Enfim, eu gosto muito desse disco. Eu acho que esses dois discos dos Mutantes são os melhores do grupo, né? 69, Mutantes, e 70, A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado. E continuando essa saga, o quarto disco dos Mutantes, O Jardim Elétrico, que é muito interessante, a capa de trás também, imitando Pink Floyd. E as músicas são ótimas, né? Top, top. Eu vou sabotar, você vai se azarar. Top, top. Bem-vinda, bem-vinda, eu estou em paz. Technicolor, in Technicolor. É o Justiceiro, eu sou pobre. It's Very Nice pra Chuchu e Portugal de navio, né? E eu vou te mandar para Portugal de navio. Lado B, Virgínia. Será que é uma música em homenagem a Virginia Lee? Acho que sim, né? Jardim Elétrico, música que dá título ao disco. Lady Lady, Saravá. E Baby, cover da música que Gal tinha imortalizado um pouco antes, música do Caetano. Esse disco aqui, como sabemos, né, ele tem algumas faixas que na verdade tinham sido gravadas para um disco estrangeiro dos Mutantes, um disco todo em inglês, que é o disco Technicolor, que só vê a luz do dia 30 anos depois. Então as faixas Technicolor, Baby e acho que Lady Lady eram todas desse disco, na verdade acabaram entrando aqui. Muito bom esse disco também. E o último disco dos Mutantes com Rita, Mutantes e seus Cometas no País do Bauretz, que tem uma ilustração maravilhosa, a capa é belíssima. Esses meus discos dos Mutantes não tem encarte, viu, gente? Não tem encarte. Mas esse aqui não tem encarte, mas em compensação ele tem um selo que mostra onde eu comprei o disco. Esse disco foi comprado no Magnus Discos, que ficava na rua 24 de Maio, 188 Galeria. Né? A Galeria do Rock, né, eu acho. É isso mesmo, foi na Galeria do Rock. E o disco é original, hein? Mutantes e seus Cometas do País do Bauretz, Polydor, 1972. Né? Ah, sim, porque esses discos, os 5 discos de Rita com os Mutantes eram anuais também, né? 68, 69, 70, 71 com o Jardim Elétrico e 72, esse disco aqui que foi o último com a participação de Rita, antes da saída dela do grupo. E quais são as músicas do disco? Posso perder minha mulher, minha mãe, desde que eu tenho o meu. Rock and Roll, abre o disco. Vida de Cachorro, né? Johnny Boogie, que eu adoro. Johnny Boogie, passe nem dá pra ver. Enfim, eu gosto dessa. Cantor de Mambo. Eu não volto mais pra cá, não. Hoje eu sou cantor de mambo. Mambo. Beijo Exagerado, Todo Mundo Pastou. É um medley, né? Mas a música Beijo Exagerado é maravilhosa. Balada do Louco, música que, né, tornou-se um clássico dos Mutantes, foi regravada muitas vezes. A Hora e a Vez do Cabelo Nascer. Rua Augusta, cover do Rony Cort, né, da Jovem Guarda. Mutantes e seus Cometas no País do Bauretz e Todo Mundo Pastou 2. Esse disco não é tão bom quanto os anteriores, mas tem algumas faixas antológicas, né? Enfim, Johnny Boogie é demais, né? E Beijo Exagerado também. Enfim, então foi isso que eu fiquei fazendo no ano de 95, garimpando os discos dos Mutantes. Mas não só. Nesse mesmo ano veio à tona o show da Rita, A Marca da Zorra, com um disco ao vivo que está aqui já em CD, né? A Marca da Zorra ao vivo, que era um show da Rita que só tinha uma música inédita. A música título, A Marca da Zorra, que é maravilhosa. Gosto muito dessa música, né? Bem-vindo a Sodoma e Gomorra, aqui já a sua bela cidade. Você é prisioneiro na masmorra, nos avatares da mediocridade. Profética, em 95 a Rita já estava antecipando o mundo medíocre em que viveríamos e no qual estamos mergulhados hoje. O meu CD da Marca da Zorra tá totalmente chumbado, tão velho, né? Eu ouvi tanto, tá caindo aos pedaços, mas tá aqui, né? Eu gosto muito desse visual da Rita, eu já falei isso outro dia, né? É que ela mudou o cabelo, né? Fez um cabelo maluco, à la Shirley MacLaine. Embora ela dissesse que não queria parecer com a Shirley MacLaine, mas parecia, né? Principalmente com esse cabelo.
E é um disco ao vivo interessante, né? As músicas estão aqui, Nem Luxo Nem Lixo, Dançar para Não Dançar, Jazz da Babilônia, Ando Meio Desligado, Vítima, Todas as Mulheres do Mundo, Papai Me Empresta o Carro, Atlântida, Mamãe Natureza, Ovelha Negra, Miss Brasil 2000, On The Rocks, O Rameu, produzido por Roberto de Carvalho. Eu assisti esse show no Palace também e foi bem interessante. Bom, depois o que aconteceu? Na segunda metade dos anos 90, eu me afastei um pouco da discografia de Rita. Ouvia os discos, mas acho que eu não cheguei a adquirir os CDs, já era fácil dos CDs, né? Mas em 97, 97 ou 98, eu adquiri um CD muito maravilhoso, que é esse Meus Momentos, Rita Lee. Né? Essa série, esse tipo de coleção que na época era muito comum, Minha Vida, Meu Sucesso, Meus Momentos, Meu sei lá o quê, era meio chato, porque geralmente eram os hits principais de cada artista que a gente não aguentava mais, né? Pra que comprar uma coletânea de hits? Isso é pra quem não conhece a obra do artista ou só quer ouvir os hits mesmo, né? Mas o legal desse volume aqui é o volume 2, porque já tinha sido lançado Meus Momentos da Rita com os hits. Esse aqui não são os hits, são músicas obscuras, inclusive algumas foram lançadas só em compactos ou em trilhas de novela. Então é um CD muito precioso na época. Vale lembrar, isso aqui é final dos anos 90, a gente não tinha YouTube, então as músicas da Rita que só tinham saído em compacto ou em trilhas de novelas, às vezes você não tinha muito acesso, né? Então esse CD foi muito precioso na época. Arrombou a Festa, música que só tinha saído em compacto. Lá Vou Eu, Idem, tema da novela O Grito. Sassaricando, tema da novela homônima, só tinha saído no disco da novela. Locomotivas, da novela homônima, só tinha saído no disco da novela. Fonte da Juventude, saiu em compacto em 77, foi regravada pelas Frenéticas, é uma música que eu amo. Essa letra, vocês já prestaram atenção nessa letra? A Rita, que tem, agora quando ela partiu, muita gente falou, Rita é feminista, feminista, mas o legal da Rita é que ela não era uma feminista limitada, né? Ela tinha um viés limitado não, ela tinha um viés feminista, tinha, mas ao mesmo tempo ela também criticava a mulherada, ela também soltava farpas contra a própria mulherada, né? Então não era uma feminista fanática, né? Ainda bem. Então essa música Fonte da Juventude mostra isso, porque ela critica, logo na abertura da música, né, quando ela critica, dizendo: quanto mais a mulher jura gostar de homem erudito, tanto mais ela procura o tipo burro e bonito. Enfim, é uma crítica às dondocas e periguetes em geral. Periguetes não, né, mas enfim, mulheres fúteis. Porque elas existem, né, também. Minha Fama de Mal, adoro essa música, que é uma música antiga, né, que aqui ela faz um dueto com Erasmo Carlos, que essa música saiu no disco do Erasmo Carlos Convida, e não no disco da Rita. Corista de Rock, que é uma música maravilhosa. Caçador de Aventuras também. O Samba do Ernesto, dueto de Rita com Adoniran Barbosa. Antológica essa gravação, né? Agora Só Falta Você, aí sim uma música mais manjada, né, porque era do disco Fruto Proibido. Miss Brasil 2000, do disco Babilônia. Coisas da Vida, do Entradas e Bandeiras. Eu e Meu Gato, do Babilônia também. E a música Status, que é uma das músicas da Rita que eu adoro também, que é super obscura, né? Só tinha saído em compacto e aparece aqui nesse CD. A letra dessa música Status é certeira. É uma crítica também que a Rita faz às modas e às celebridades, e é uma letra muito atual também. Ah, sim, eu falei do Entradas e Bandeiras recentemente, e não mostrei que eu também tenho o CD do Entradas e Bandeiras, que também é daquela coleção lá, né? Então vale a visita também. Eu acho essa capa muito bonita. Entradas e Bandeiras tá aí, né? E, aliás, eu me lembro sobre Entradas e Bandeiras, quando eu cheguei em casa, quando eu era adolescente, e garimpei esse disco num sebo, né? Agora o disco já tá lá longe, mas enfim, eu garimpei o disco de vinil num sebo de Entradas e Bandeiras, e cheguei em casa todo saltitante, meu pai viu e falou: eu vendi muito esse disco na época, porque na época desse disco meu pai tinha loja de disco, né? Ele era proprietário de lojas de disco nos anos 70. E aí ele me contou que vendeu muito disco de Entradas e Bandeiras. Que bom. Mas enfim, outro CD que pintou na época, nessa virada dos anos 90 para os 2000, foi Rita Relida. Um disco de remixes, né? De remixes eletrônicos de DJs, remixando músicas de sucesso da Rita. Inclusive, recentemente, a gente teve uma nova versão disso aqui, né? Um disco de remixes com novas DJs e pessoas remixando faixas da Rita e fazendo novos trabalhos com isso agora, né, na pandemia mesmo, faz uns 2, 3 anos. Mas esse disco aqui é interessante, embora eu não ache tão legal todas as faixas, né. A minha preferida é mesmo Saúde, que é o remix do DJ Alessandro Taus. É um bom disco, mas um pouco cansativo, vamos dizer. E aí, minha gente, só para vocês saberem, foi só na primeira metade dos anos 2000,
lá por volta de 2001, 2002, 2003, que eu vim a curtir os 2 primeiros discos solos de Rita, que até então eu não conhecia direito esses discos, eu nunca tinha achado os vinis, não conhecia direito, e aí eles foram lançados em CD e eu encontrei. Então, Build Up, né, oficialmente o primeiro disco solo da Rita, de 1970, embora toda a equipe seja a mesma dos Mutantes, então para muitos puristas é quase um disco paralelo dos Mutantes, né, embora seja o primeiro disco solo da Rita. Claro que é solo, porque ela sola em todas as músicas, né, então é um disco da Rita, mas tem toda a equipe, a banda, a instrumentação, arranjos dos Mutantes, né. Mas eu gosto muito desse disco, que eu acho excelente, que tem as músicas Sucesso, Aqui Vou Eu, Calma, Viagem ao Fundo de Mim, Precisando de Irmãos, Macarrão com Linguiça e Pimentão, Joseph, uma música do Jorge Mustak com versão da Nara Leão, foi um grande sucesso da Rita na época, né, nas rádios. Hula Hula, And I Love Her, cover dos Beatles, Tempo Nublado, Prisioneiro do Amor e Eu Vou Me Salvar, I Wanna Take a High. Ela faz uma citação a Sly and the Family Stone, né? E o outro disco solo da época, o segundo disco, é Hoje é o Primeiro Dia do Resto de Sua Vida, que tem essa caricatura muito engraçada da própria Rita, e que eu acho um disco não tão bom quanto o primeiro, eu prefiro o primeiro. Mas é legal também, Vamos Tratar da Saúde, Beija, Meu Amor, Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida, Teimosia, Freak Comigo, Amor Branco e Preto, uma homenagem ao Corinthians, Tiro Leite, Tapupuquitipa, De Novo Aqui Meu Bom José, continuação da faixa José, e Superfície do Planeta. É um disco legal, mas eu gosto mais desse daqui, onde a Rita tá, como dizem alguns puristas, se inspirando em Brigitte Bardot ou em Marianne Faithfull. Bom, a essa altura do campeonato, começo dos anos 2000, eu já achava que a discografia da Rita, os discos que ela foi lançando naquele momento, inclusive os ao vivo, os discos de novas versões e discos de inéditas, não me empolgavam tanto, para ser sincero. Eu achava já achava, inclusive, que eu não iria mais me apaixonar por nenhum disco da Rita. Mas eis que eu me enganei. Surgiu um trabalho dela, em 2002, que me fulminou para todo sempre, e até hoje é um dos meus discos preferidos de Rita, que é Aqui, Ali, em Qualquer Lugar. Disco de cover dos Beatles, né? Bom, esse disco é maravilhoso, né, minha gente? O encarte também é muito bonito, né? Com várias fotos interessantes da Rita, né? E trazendo, inclusive, os famosos desenhos que ela fez dos Beatles quando ela era adolescente, em papel de embrulhar pão. Essa história é conhecida, né? Bom, algumas pessoas podiam dizer, mas para você o último disco da Rita que te empolgou, na verdade é um disco de covers. Pois é, mas dizer que esse disco é um disco de covers dos Beatles é uma covardia, né? Porque é um trabalho tão belíssimo, tão sofisticado, tão maravilhoso, que eu acho que os Beatles deveriam agradecer a Rita pro resto da vida, né? John Lennon e George Harrison devem estar agradecendo em algum lugar. Não, George Harrison era vivo, né, quando o disco foi lançado. E o Ringo e o Paul McCartney devem agradecer, porque assim, esse disco é maravilhoso, né, gente? Eu que adoro Beatles, sou um Beatlemaníaco de primeira hora, eu acho que a Rita fez uma coisa fantástica, porque ela realmente revitalizou essas músicas, né? Com a cara dela, né? Com o pique dela. Não é simplesmente um disco de covers. É um disco maravilhoso, eu acho uma obra-prima, né? A Hard Day's Night, que ela canta em inglês mesmo. With a Little Help from My Friends, também. Pra Você Eu Digo Sim, versão de If I Fell. All My Loving, que ela canta em inglês também. Minha Vida, versão de In My Life. I Love You So. She Loves You. Michelle. Aqui, Ali, em Qualquer Lugar. Here, There and Everywhere. I Want to Hold Your Hand. Tudo por Amor. Tudo por Amor. Que é uma versão de Can't Buy Me Love. Lucy in the Sky of Diamonds. Bonus track. Here, There and Everywhere. In My Life, If I Fell. Vale dizer que a Rita queria... como vocês sabem, para você fazer um disco como esse, você tem que ter autorização da equipe que cuida dos direitos das músicas dos Beatles, né? Imagina o trampo. Ela tinha que fazer as versões em português, como ela fez, traduzir essas versões para o inglês e mandar para lá para eles aprovarem a versão ou não. E assim eles não aprovaram a versão que a Rita queria fazer para I Want to Hold Your Hand, né? Que é aquela coisa famosa, que era o bode olhou para a cabra, né? É uma gozação que a Rita faz com o bode e a cabra fazendo amor, né? Porque no original, I wanna hold your hand. Então ela colocou alguma coisa tipo, o bode encontrou a cabra gritou, bé! Enfim, aí os Beatles não, né? Mas a galera que cuida dos direitos dos Beatles deve ter achado irreverência demais e vetou essa versão.
Então por isso que no disco ela canta em inglês mesmo, I Want to Hold Your Hand. Mas na época a Rita malandramente cantava essa versão dela em shows, né? Enfim, adoro esse disco. Acho que para mim a última grande obra-prima da Rita foi esse disco aqui. Aqui, ali, em qualquer lugar. Então é isso, minha gente. Essa foi minha singela homenagem à Rita Lee nesse Dia Mundial do Rock, comentando a minha relação com a discografia de Rita, tanto nos Mutantes como com o Tutti Frutti, na carreira solo, Rita e Roberto. Toda a minha coleção de discografia de Rita que eu tenho em casa é essa. Então eu comentei diante desse ponto de vista muito pessoal, né, da minha vivência com essas obras tão fantásticas. Fica aqui essa humilde homenagem à Rita Lee. E é isso. Seguimos. Em breve teremos mais um episódio do Festival Rita Lee aqui no canal Luffy Naftaluf. Inscrevam-se no canal e voltamos em breve com mais Rita e também com novos episódios do programa Naftaluf, que é o programa oficial aqui do canal. Inscrevam-se e aguardem os próximos programas. E viva a Rita! E viva o rock brasileiro! Né? Como diz Rita Lee, como ela disse nos anos 90, roqueiro brasileiro já não tem mais cara de bandido. Né? Enfim, é isso. Até!